Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite para você que está chegando na jornada do autocuidado. Muito boa noite. Boa noite, Creuza. Tudo bom? Boa noite, Lídia. Bem-vinda. Tudo bom, querida? Boa noite a todos vocês. Vamos entrando nessa que é a nossa quinta live dessa jornada do autocuidado. Um momento que nós preparamos com muito carinho para todos vocês. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, amadas. Que bom que vocês estão aqui conosco nessa noite. Nós preparamos uma noite muito, muito especial para vocês. Vou começar falando o que é, então, essa jornada do autocuidado. Tá bom? Para todas vocês que estão aqui conosco nesse momento. E para todos vocês que vão ouvir depois, adianta aí um pouquinho, uns 5 minutinhos, enquanto a gente vai dando aqui os nossos recadinhos, tá certo? Hoje nós vamos ter a presença ilustre do nosso irmão querido e amado, nosso parceiro nessa jornada do autocuidado, que é o psicólogo Marcelino. Daqui a pouquinho ele vai estar com a gente. Mas deixa eu falar para vocês, então, o que é essa jornada do autocuidado, né? Como começou essa jornada? Como é que está sendo essa semana? A jornada do autocuidado começou agora nessa segunda-feira passada, né? Essa é a nossa quinta live. Deixa eu chamar aqui o nosso palestrante da noite. Já já ele vai estar aqui com a gente. Essa é a nossa quinta live e a jornada do autocuidado começou nessa segunda-feira com uma live muito legal da analista corporal, nossa amiga e parceira nessa jornada, que é a Mari Batista. A Mari nos falou sobre... deixa eu chamar aqui o Marcelino. Só um minutinho. Pronto. A importância de nós nos autocuidarmos no que se refere a nós mesmos, não nos deixar para depois. Esse foi o título que ele trouxe. Olá, Suane. Chegou! Chegou, muito boa noite! Boa noite. Boa noite, psicólogo. Tudo bem? Você me ouve bem? Ouvo perfeito, ou estou ouvindo perfeita, ouço perfeitamente. Entendido! Que bom, muito bom. A imagem, a imagem a iluminação tá boa para vocês. A iluminação tá boa. Se você puder afastar um pouquinho, que a gente está vendo mais assim. Isso, aí ficou perfeito. Tá ótimo, Maravilhoso. tá bom. Estou aqui dando uns recadinhos de início, psicólogo. Já já a gente retoma a nossa conversa, tá Tá. bom? Junto com você. Mas essa jornada começou na segunda com a Mari Batista, ela que é analista corporal, e ela trouxe um tema muito interessante para nós. Não se deixe para depois. Essa live está salva no nosso feed, disponível para todas as pessoas que estão aqui no vídeo e para você também que quer enviar para outras pessoas, certo? Na terça-feira, nós tivemos nossa segunda live dessa jornada do autocuidado. Olá, meninas que estão entrando. Tudo bem, Gisele? Bem-vinda. A nossa segunda live do autocuidado, ela teve por título... Ela teve junto conosco uma mulher muito legal, uma amiga querida, e ela doou um tempo de qualidade conosco, que foi a Patrícia Cavalcante, né? Falando, seja você corajosamente. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que nós precisamos retomar a nossa essência. Essa também é uma live que está disponível no nosso feed, né? Na terça-feira, nós tivemos a nossa live com a nossa nutricionista Jo Souza. Ela nos mostrou a nutrição na prática, um cuidado de amor. Muito legal no que se refere aos novos hábitos e ao desmame do açúcar. Todos os temas já disponíveis no nosso feed. Ontem nós tivemos uma live com uma pessoa muito especial para mim, que é a Daiane, e ela compartilhou conosco a sua vivência pessoal como esposa, mãe e empreendedora. Foi também uma live muito legal. Nós vimos a importância de nós termos base familiar e preparar as próximas fases.
Best Fases Kids é o nome do empreendimento dela. A partir da primeira filha que ela teve, ela vislumbrou esse nicho de mercado e hoje ela é empreendedora de roupas infantis. Agora a gente não pode nem dizer que é infantil mais, porque agora já o negócio aumentou, está até os 16 anos de idade. Todas essas lives elas estão disponíveis no feed, vocês passem por lá e dá uma apreciada. Bom, nós estamos na jornada do autocuidado e essa jornada ela tem 3 pilares, que é o equilíbrio corporal, emocional e espiritual. Essa jornada, ela propõe que todos nós mulheres e todos nós homens que estamos por aqui conheçam um pouco mais desse universo feminino e da pessoa como um todo. Nós cremos que a pessoa ela tem espírito, ela tem uma alma e ela tem um corpo e ela precisa ser cuidada como um todo. Hoje nós temos o prazer de estar conosco aqui, nosso parceiro nessa jornada, que está conosco desde o início, o psicólogo Marcelino Silva, e hoje ele nos trouxe um grande tema. Marcelino, nos diga, quem é você e de onde você está falando? Boa noite. Boa noite, eu sou de Colina, interior do estado de São Paulo. Eu sou um vaso de barro, mas que estou na mão do oleiro para trabalhar e para nos usar naquilo que é necessário. Eu sou psicólogo, fui fazer faculdade quando eu tinha 49 anos, então foi a segunda faculdade que eu fiz e me formei em 2013, então a partir daí eu comecei a atuar como psicólogo e eu estou muito agradecido, na verdade, já me apresentando e agradecendo a você, Beni, pelo convite, porque essa jornada de autocuidado é fundamental. Essa é a 2.0, né? É. E por quê? Porque, então eu quero dizer para vocês que eu estou muito honrado, muito contente de ter sido convidado por vocês para participar mais uma jornada. Nós estamos na jornada e vamos lutar juntos para que a jornada se torne cada vez mais eficaz. Nós que agradecemos, que bom que você aceitou o convite, para sorte nossa, Sim. Um profissional tão competente como você, que acompanha tantas pessoas, doando o seu tempo para ajudar muitas outras pessoas, na verdade? Sim. Bom, gente, hoje essa live promete. E se você quiser fazer uma pergunta para o psicólogo Marcelino, aqui embaixo tem um ponto de interrogação. Você toca nele e deixa lá registrada a sua pergunta. Assim ele não foge aqui do meu feed, tá bom? E a gente garante aí que o Marcelino possa responder aí a grande maioria das perguntas. Tá bom, gente? Obrigada pela presença de todos vocês. Bom, hoje, com o psicólogo Marcelino, ele trouxe um tema, como eu falei, muito importante, que é o poder do auto-perdão. Psicólogo, o que você quis dizer com isso logo de cara? Que poder é esse que você vai apresentar para nós essa noite? É o poder que nos liberta de toda a nossa prisão. Uau! Essa eu vou anotar logo a primeira frase. Sim. Porque baseado no Salmo 142, versículo 7, ela fala, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, e os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Então, o aprisionamento da nossa alma pode ser de várias situações, e uma delas é a falta de perdoar-se, do auto-perdão. Às vezes nós temos facilidade para perdoar todo mundo, mas temos dificuldade em nos perdoarmos. É verdade. Então, essa é a verdade. Isso. Então, o verdadeiro perdão é difícil da gente explicar com palavras, porque na verdade perdoar é um dom de Deus, não é uma coisa que vem de nós. Nós temos muitas vezes, pela nossa própria capacidade de
A nossa formação educacional, às vezes pode nos fazer pessoas mansas, pessoas tranquilas, mas a questão do perdão é algo que eu devo perdoar as pessoas para me esquecer do que elas fizeram comigo. Então, o auto-perdão é você também esquecer daquilo que você fez. Porque quando nós pedimos perdão, nada é mais eficaz do que o sangue de Cristo. E o auto-perdão está totalmente relacionado à nossa vida espiritual. Porque o perdão, ele pesa sobre as nossas costas quando nós não conseguimos praticar o perdão de acordo com o que está na palavra, na Bíblia. Sim. Por isso que essa live, as lives que vocês já viram, eu vi aí, eu consegui participar de umas 3 por causa dos horários, né? E eu achei muito legal a questão do cuidado do corpo, da empreendedora de ontem, mãe empreendedora, da Patrícia, o que ela falou na terça-feira, se não me engano. A da segunda-feira foi que eu acabei, porque nós tínhamos uma reunião, e eu acabei não vendo, mas está salvo, eu vou, assim que eu tiver oportunidade, eu vou, eu vou estar com certeza com vocês, e vou estar vendo essa live, porque é muito importante todos os assuntos que vocês colocaram. Então, Que bom. E a tá. gente vai agora, já te atrapalhando um pouquinho, né? Não atrapalha nada. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Deixa eu fazer uma recapitulação para quem entrou aí nos últimos 3 minutos da live. Hoje nós estamos com o psicólogo Marcelino Silva. Ele é parceiro nosso na jornada do autocuidado. Ele esteve conosco desde o princípio, tem nos acompanhado e tem nos orientado de uma forma muito específica dentro dos seus conhecimentos e tem multiplicado isso para todas nós. Isso tem feito um bem muito grande das mulheres, isso tem repercutido desde a primeira vez que ele esteve junto conosco. Essa jornada, ela termina hoje e ele trouxe para nós um tema extremamente importante, que é o auto-perdão. Ele mostrou iniciando que o perdão, o auto-perdão é o que nos liberta das nossas prisões, né? E ele mostrou também que perdoar a si mesmo é o mais difícil. E perdoar é uma coisa que vem de Deus, é um dom de Deus. Porque quando a gente perdoa, a gente esquece. É isso, Marcelino? É isso, psicólogo? É isso mesmo. Porque perdoar é uma atitude muito nobre, é uma atitude de uma pessoa madura. Perdoar é uma atitude de uma pessoa simples. O problema é que nós complicamos muito através dos conceitos que nós adquirimos sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Cada um de nós somos uma história. E cada história foi escrita dentro da nossa memória, muitas vezes sem a nossa autorização. Quantos arquivos que as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, elas têm na sua memória que não gostaria de ter. Arquivos que afetam a vida da pessoa nos 3 aspectos que vocês prepararam na live. No aspecto físico, que é cuidar do corpo, no aspecto emocional, que é cuidado da nossa alma, e no aspecto espiritual, que é a conexão com Deus. Então, a questão do perdão é uma coisa tão importante, porque nós precisamos falar primeiro do que nós precisamos nos livrar. O que eu preciso perdoar para que eu entenda como que eu fui perdoado. Porque quando você perdoa a pessoa, você se livra da prisão. Mas essa prisão, a pessoa que você perdoa está livre. Mas quem está aprisionado é você que mantém o perdão. É você que mantém o julgamento sobre a pessoa. Então, quando você perdoa, você não está liberando o outro, você está liberando a si mesmo da sua prisão. Então, quando você
perdoa, eu você, libero a mim mesma. a você mesmo. Essa é a questão. O verdadeiro auto-perdão é quando você não tem ninguém para perdoar. Significa que você não tem nada com ninguém. Por quê? O auto-perdão é porque você fez algo que você precisa se perdoar. E a prisão que as pessoas vivem hoje é uma prisão que muitas vezes não foi nem causada por ela. Ela, por exemplo, ela pensa que uma pessoa não gosta dela. Ela pensa que ela é inferior aos outros. Que ela é inútil. Que ela é incapaz. Todos esses pensamentos é sobre si mesmo. Ela mesma, a mente da pessoa está mostrando para ela coisas que não são reais. Mas a pessoa entra como se fosse o pensamento dela e aí ela se aprisiona em si mesma. Por isso que o auto-perdão ele é tão importante como a conexão nossa com Deus. Por quê? Como que eu fui perdoado? Uma vez me perguntaram, me fala sobre o perdão. E aí, Beni, eu quero dizer para você, para todas as pessoas que estão nos acompanhando, que não tem palavras que explicam o que é perdão. Mas eu posso contar para vocês como que eu fui perdoado. Eu acho que a melhor explicação é todos que estão nos ouvindo, nos vendo, eles possam entender o que significa perdão. Sim. Quando eu vejo o perdão que eu recebi, eu não tenho direito mais de me condenar. Porque a falta de perdoar-se é você se autocondenar. Então, essa tua fala aí casa justamente com uma pergunta bem aqui, que eu vou aproveitar que está dentro do contexto, Sim. que a pessoa falou bem assim, ela perguntou assim, por que é tão difícil perdoar a mim mesma? Por que é difícil a pessoa se perdoar? Porque ela carrega dentro de si a culpa de coisas que ela não fez. Que a mente da pessoa, a nossa mente se chama mente, como nós falamos na outra live, mas é bom a gente renovar isso, porque é isso que Deus me mostrou na minha profissão, é que a mente mente para nós, e ela é o nosso maior inimigo. E às vezes essa pessoa que fez a pergunta, ela está aprisionada dentro daquilo que a mente está falando para ela. Por que ela não consegue se perdoar? Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que têm situações que estão difíceis, que teve uma perda de uma pessoa muito importante. Por exemplo, perdeu a mãe, perdeu o pai, que ficou doente, e a pessoa fez de tudo que podia fazer, mas depois vem a sensação de que ela não fez o que devia ter feito. Ela poderia ter falado mais para o pai e para a mãe que amava, a importância que eles tinham para ela. E a pessoa, não, ela às vezes até falou, mas a mente dela começa a falar, você devia ter feito mais. E a pessoa, quando ela não consegue se livrar dessa acusação, ela se aprisiona e começa a viver um período difícil, que além do luto, ela entra na prisão da falta do próprio perdão. Ela não consegue se perdoar. Por causa da culpa que ela carrega, produzida não pela situação, e sim pelo que a mente produziu. Pelo que a mente é capaz de fazer. Então, queridos parceiros que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, é muito importante você ter a convicção de que o perdão é muito mais importante para você do que para a qual você está perdoando. Por quê? Porque como que eu cheguei a essa conclusão? Porque quando eu vi o que Jesus passou no Calvário, no Getsemane, eu pude derramar minhas lágrimas, porque eu falei, eu não merecia isso. Porque ele, na verdade, ele veio para a Terra como um homem para morrer no meu lugar. Quando eu, porque sou descendente de Adão como todos nós não deveríamos, nós não teríamos nenhuma chance de sermos perdoados.
Porque a morte entrou em nós através do conhecimento do bem e do mal. Mas quando eu ouvi que Deus se tornou um homem, e como um homem ele passou o sofrimento mais intenso que uma pessoa pode sofrer, que é o sofrimento emocional. Por isso que em Mateus 26, do 36 ao 39, lá fala de uma maneira muito clara, e fala assim, ó, e começou a entristecer-se e a angustiar-se, e disse-lhes. Ele chamou 3 discípulos para estar com ele. Perceba como é importante a questão de nós termos companheiros, nós temos pessoas conosco. E ele chamou 3, ele tinha 12 discípulos, mas ele chamou 3. E ele, quando ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, o que é isso? Isso são os sintomas profundos de uma depressão. Tristeza e angústia. Quando a pessoa entra nessa questão, ela está presa. Por isso que a pessoa não consegue fazer nada quando ela está aprisionada dentro de alguma questão que foi produzida pela mente, por circunstâncias. Mas aí ele fala o seguinte: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo. Ou seja, não me deixem só. Deixar só. Qual que é a pior solidão? É quando todo mundo me abandona ou quando eu me perco dentro de mim mesmo? A pior solidão é quando eu me perco. É quando eu perdi dentro de mim. Por que essa pessoa fez a pergunta? Porque eu não consigo me perdoar. Porque às vezes ela está perdida dentro de si mesma, achando que está sozinha. Então, é muito importante nós entendermos a profundidade dessa palavra perdão. Sim. E quando ele falou para os discípulos ficarem com ele, ele também falou alguma coisa para o próprio Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A morte que ele estava a passar é uma morte que representa, na verdade, que era para bandido. A morte de cruz não era para uma pessoa boa. Mas esse homem que estava determinado a morrer na cruz, ele não tinha nenhum pecado. Mas eu sou pecador. Por natureza, nós nascemos de Adão, nós nascemos pecadores. Então, foi aí que eu percebi como que um homem pode resgatar o que um outro homem cometeu no Jardim do Éden, que foi nos desconectar com Deus. Como que ele pode pagar a minha dívida? Ele pagou a sua dívida, a minha dívida. E ele pagou com a vida dele. Esse é o preço da nossa vida. Por isso que nós precisamos entender que é fundamental nós nos perdoarmos. Porque Hebreus 8,12 fala o seguinte: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se ele, que é Deus, como um homem nessa terra, ele nos perdoou, quem somos nós para ficarmos nos condenando? Então, quando eu vi isso, é impossível de não derramar lágrimas, porque ele morreu para me perdoar. Eu fui perdoado. Quem sou eu para não me perdoar? E muitas vezes, o que nós fazemos como ser humano? Nós fazemos dos nossos argumentos mais eficazes do que o sangue que Cristo derramou na cruz. Esse é um dos problemas da falta do auto-perdão. Quando eu me acuso, quando eu me condeno, quando eu fico me condenando, falando isso, falando aquilo, é porque, na verdade, eu esqueci que teve alguém que pagou a minha dívida. Isso não é um álibi para que nós possamos, então, ficar errando, sair errando e fazer coisas erradas. Muito pelo contrário. Mas é para nós entendermos que o perdão é um dom de Deus.
Então, o que, que eu preciso para que eu continue me perdoando? E outra coisa, em Lucas 22:44, é relatado que o suor dele se tornou como gotas de sangue que caía sobre a terra. O que significa isso? A ciência coloca como hematidrose, como o ápice, ou seja, o que a pessoa, na verdade, nem consegue suportar um sofrimento emocional. Foi esse sofrimento que Jesus passou, quando os vasos capilares do braço dele se romperam, se misturou o suor, que não era suor porque ele estava fazendo algo pesado, mas era o suor por causa do sofrimento interno da alma dele. E esse sangue caía sobre a terra. Esse sangue, ele tem poder para me perdoar de tudo que eu já fiz. E de tudo aquilo que eu não fiz, mas a minha mente me acusa, me condena e aponta um monte de coisas. E que se Deus, porque aquilo que Deus traz para nós, Beni, ele traz paz. Quando Sim. Deus mostra que nós erramos, ele não vem com aquela dor no nosso peito, vem como um vento, como uma brisa suave que nos incomoda e que nos leva a pedir perdão. Agora, Verdade, quando é um verdade. peso que eu estou carregando, não é uma brisa suave, é uma tempestade de raios e trovões. Uma brisa suave é É agradável, agora agradável. uma tempestade, Lógico, com trovões e raios, tempestade é não é. complicado. E essa tempestade, às vezes, nós fazemos com uma gota d'água. Ou aí acabou, né? Porque se nós estamos em paz, nós transformamos uma tempestade numa gota d'água. Mas se nós estamos sem paz, nós transformamos uma gota d'água numa grande tempestade. E quando nós Uau! olhamos para o conflito das pessoas, das famílias, marido, esposa, mães e filhos, são coisas que acontecem e que geram uma grande tempestade. E nós poderíamos ter transformado numa gota d'água. Olha só, eu vou aproveitar essa sua fala e fazer uma perguntinha aqui. Tem uma pessoa aqui nos falando que ela tem problemas familiares, né? Está com problema com os pais e, segundo ela, não está conseguindo perdoar Perdoar os os pais. pais. E com isso, ela também fica muito aflita, né? Que fazer? Que fazer? Se ela está aflita, é sinal de que ela está fazendo algo que ela mesma não gosta. Porque é um mandamento que tem na Bíblia que mostra para nós que tem uma promessa junto, que é o quinto mandamento. Que nós devemos honrar pai e mãe. Agora, qual é o segredo desse honrar pai e mãe? Porque na Bíblia não fala honra seu pai e sua mãe que são bonzinhos. Porque, na verdade, não é uma coisa humana. Não é isso que é o significado. Não significa algo humano esse perdão. Como você vai perdoar seu pai e sua mãe? Porque o que representa os nossos pais? É a nossa fonte de origem. E a fonte de origem do homem é Deus. Então, quando nós perdoamos os nossos pais, nós estamos honrando os nossos pais e Deus se agrada de cada um de nós. Agora, Marcelinho, olha só. Essa pessoa está insistindo aqui. Vamos conversar um pouquinho, porque esse deve ser um tema muito Sim. legal. Se você está aí, né, com algum problema com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, algum problema familiar, e você não consegue perdoar, e você está se sentindo ruim, é porque você precisa de auto-perdão, né? E eu, Marcelino, está aqui nos explicando que esse auto-perdão familiar, ele se refere à nossa origem que está em Deus. Mas muitas vezes, Marcelino, e aí eu queria conversar isso aqui com você, quando a gente está nesse processo, a gente não tem essa percepção de origem para Deus. Por quê? Porque o nosso olhar é um olhar muito terreno, né? Eu olho e discuto e me aborreço, ou com palavras, ou com gestos de pessoas humanas que eu estou vendo que está ali comigo, e que nesse momento, geralmente, eu não tenho essa conexão com Deus tão ligada, né? Como que eu faço para dar esse passo de perdão num momento desse?
né? Ok. Porque a questão do filho para com o pai, que é a questão da pessoa aqui, Sim. né? Ela tem problema com o pai terreno aqui. Ok. Ela fala de muitas coisas, mas como você explicou, honrar pai e mãe é um mandamento e não tem essa questão de ser bonzinho ou ser malzinho, é honrar independente de qualquer coisa, Ok. né? Como que a gente pode jogar uma luz maior nesse assunto? Tá. O que acontece com a família? A família é um núcleo que Deus desenvolveu. Agora, nem sempre nós vivemos um ambiente saudável. Por isso que cada um de nós somos uma história. Dependendo da história que a Fernanda perguntou, como que essa história dela foi construída? Como é que os pais agiram com ela? Às vezes os pais foram maltratados quando crianças e não conseguiram mudar a história. Também maltrataram os próprios filhos. Então, entre essa questão de perdoar com irmãos, tem problema. Outra coisa que é uma coisa que pode trazer muitos problemas é a questão financeira. É quando tem bens para se dividir. Sim. Às vezes, isso tudo depende muito de como foi construída a história. Agora, quando eu quero perdoar, eu não posso falar que eu não consigo. Porque tudo que eu preciso, eu posso falar para mim mesmo, eu sou capaz de perdoar. Porque perdoar não é que ela vai perdoar as pessoas, ela vai te perdoar automaticamente, ela vai ficar livre para perdoar o irmão, a mãe ou o pai. Porque às vezes a história dessa pessoa que colocou isso é uma história de muito sofrimento. Sim. Então, a gente falar, por exemplo, da honrar pai e Deus é uma coisa que honrar pai e mãe é como honrar Deus, mas eu quero perguntar para essa pessoa e para todos que estão nos acompanhando, até quando você tenha a certeza de que vai ter seus pais com Ah. até quando? E aí nós temos que colocar na balança. O que eu tenho de conflito com os meus pais, com meus irmãos, vale a pena? Sendo que eu não trouxe nada para o mundo, não vou levar nada. Ele está relacionado a tudo. A questão financeira, a questão de tudo. Então, às vezes os nossos pais, eles nos maltrataram não porque eles não têm amor. Porque eles viveram um período muito difícil. É verdade, a gente acha que pai não ama, que mãe não ama. Quem é pai e mãe sabe como é o amor que tem pai e mãe. Agora, a forma de transformar isso em atitude é que às vezes é complicado, porque às vezes a mãe, ela divide uma filha, porque ela às vezes é judiada pelo próprio marido. Às vezes o marido pode também falar coisas para o filho que ferem o filho, ele tem uma vida sofrida com a própria esposa. Então, entra N situações para que nós possamos entrar nesse contexto. Mas a pergunta mais importante que nós temos que fazer para nós é: até quando é a chance de ter os meus pais? Sabe por quê? Porque se a pessoa que tem problema com o pai não consegue perdoar, se por um acaso os pais falecerem, o peso que essa pessoa vai pegar para sempre. Então, nada dessa terra vale a pena. Nada. Mesmo as marcas que foram registradas na nossa história, que nos feriram, deixaram marcas profundas na nossa alma, elas não valem a pena ser alimentadas. Nós precisamos interromper esses sentimentos. Porque perdoar não significa que você está certo e a outra pessoa está errada. Ou não é para saber quem está certo e quem está errado. A questão de perdoar é uma questão de uma atitude nobre de uma pessoa madura. Então está relacionado também ao nosso próprio orgulho. Por que eu não perdoo porque eu sou orgulhoso? Então, nós temos que pesar todas as coisas, porque a maior liberdade que a semana vai ter, quando ela chamar um por um da família e pedir perdão para ele, mesmo que ela tenha razão. Porque quando nós pedimos perdão, quando nós temos razão, nós, na verdade, nós, de uma forma assim grotesca, nós quebramos as pernas. Então,
nós podemos viver a vida de uma forma muito mais linda e suave. Porque quando eu perdoo as pessoas, quando eu me perdoo, nada vai me incomodar. Por quê? Porque perdoar é uma questão assim, muito celestial. Nós não temos a própria capacidade humana. Por isso que a conexão é importante. Por exemplo, nós estamos falando agora, tem aí 24 pessoas que estão vindo, mais pessoas que entraram, outras saíram. A questão é, se não tivesse a internet agora, nós não estaríamos nos comunicando. Olha a importância da conexão com Deus, para nós estarmos conectados com Deus, para que Deus trabalhe em nós o amor que é Ele. Deus não tem amor, Deus é amor. É essa a essência que é de Deus, que é trabalhada dentro de nós, que vai nos fazer ser pessoas, e nos perdoamos porque nós reconhecemos que fomos perdoados pela morte de Cristo na cruz. E aí, quando eu fico perdoado dessa forma, eu perco qualquer argumento para não perdoar o outro. Maravilhoso isso! Eu perco qualquer argumento para não perdoar o outro. Bom, a gente sabe que esse assunto do auto-perdão, ele é um assunto muito profundo. Sim. Ele é um assunto que tem várias vertentes, como o psicólogo Marcelino está nos falando. Gente, nós estamos na jornada do autocuidado. Essa jornada ela teve 5 lives, essa é a nossa 5ª live, com o nosso querido psicólogo, que está sempre nos orientando e está sempre conosco junto nessa jornada. Se esse assunto está interessando você, se você conhece alguém ou se você está nesse processo de se auto-perdoar, chama aí sua amiga e vamos dar atenção. Teve uma frase aqui que o psicólogo falou que eu anotei, que é assim: até quando eu vou ter a chance de perdoar o outro, né? Porque, como ele falou, a questão aqui não é perdoar o outro, a questão aqui é eu me perdoar, é eu me libertar. Que o pensamento é o contrário, né? Como se eu tivesse que perdoar o outro. Não, quem está encarcerado sou eu. Quem precisa de auto-perdão sou eu. Então, até quando? Né? E aí, essa resistência toda que a gente tem nesse auto-perdão, alimentar esse sentimento faz com que a gente entre em outras coisas piores do que o auto-perdão, Marcelino, no sentido assim, eu alimento tanto o não querer perdoar, eu resisto tanto ao não querer perdoar, que isso pode afetar outras áreas da minha vida? Com certeza. Por isso que nós estamos falando de perdão. Mas vocês perceberam que eu estou falando de perdoar os outros? É para provocar em cada um que está nos assistindo. E, na verdade, perdoar o outro é você primeiro se perdoar. Porque quando você se condena, a Bíblia fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se eu não me amo, se eu vivo me condenando, coisas que ocorreram, coisas que são verdadeiras, que ocorreram, mas eu não posso fazer nada com o passado. Se eu errei com uma pessoa que está viva, eu devo procurá-la de perdão, mas e viver em paz. Eu não posso viver aprisionado por causa do meu passado, nem preocupado com o futuro, porque é a única realidade que eu tenho hoje. Foi por isso que eu fiz a pergunta: até quando teremos a chance de conviver com as pessoas? E nós precisamos liberar o perdão. Hoje. Quando você libera o perdão, é isso que eu quero que você se sentir livre. Visão. Marcelino, eu tenho uma amiga aqui falando que o som está abafado. É alguma coisa com o seu som ou é com o meu som? Vocês conseguem detectar, gente? Porque ele falou uma coisa muito importante agora, entre passado e futuro e hoje, que eu gostaria que ele repetisse para nós. Melhorou o som? Vamos ver. Você pode falar um pouquinho, Marcelino? Não está dando, Deixa eu tirar o fone para ver. Oi? Melhorou o som? Olha, tá bom o som para mim. E para vocês aí, dá um ok aí para nós se o som tá bom.
Mas seria muito interessante, mas, opa, tá dando eco, Marcelino, melhor colocar o fone. Com o fone tá melhor ou com o fone? Com o fone tá melhor, agora tá dando eco. Tá interferindo, tem outros sons interferindo. Agora tá melhor. Olha, deve ser. Deixa eu tentar Agora baixar. tá melhor. Agora tá melhor. Estou ouvindo também. Deixa eu baixar um pouco. Bom, melhorou? Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Sim. Estão dizendo aqui que estão ok, então voltou, tá tudo bem. Por falar em voltar, vamos voltar um pouquinho nessa questão de o que eu acelero, o que eu olho para frente, o que eu olho para trás, o hoje, o amanhã. Como é que é essa história aí que você estava contando para nós? A gente só tem o futuro, a gente só olha para o passado. É exatamente isso. Quando eu olho para o passado, eu não posso fazer nada com ele. O máximo que eu posso é ter aprendido lições para que eu corrija a minha rota hoje. Mas eu não posso voltar lá atrás. E também o hoje faz viver o presente. Porque o amanhã nunca chega. O amanhã sempre fica por dia. Nós só temos o hoje. A hora que der meia-noite, o dia 24 vai se tornar o ontem. O dia 25, que agora é o amanhã, vai se tornar o hoje. O dia 26 vai ser o amanhã. Então, nós precisamos ver cada dia. Você fez a pergunta e cada pessoa tem que se perguntar quem que eu preciso perdoar. Se eu preciso me perdoar, eu preciso declarar para minha mente que ela não vai me incomodar mais. Porque é a mente que faz isso. É a mente. Como é que você falou? Eu preciso declarar para minha mente que eu não quero mais ser escravizado pelo pensamento que ela coloca na minha mente. Tudo começa como a mente. Quando estão falando um pouquinho, está sendo cortado, ó. Ó Senhor, como é que nós vamos fazer? Eu vi que nos outros dias estão com som, né? Ou não? Oi. Vamos. Voltou? É. Todos aqui? Todo mundo bem? Todo mundo nos ouvindo, gente? Eu acredito que está cortado. Áudio ruim. Qual áudio que está ruim? É o meu ou é o da Penny? Coloca aí. Será que é o meu? É o meu áudio que está ruim? Vou falar um pouquinho para vocês observarem, tá bom? Nós estamos na Jornada do Autocuidado. Essa é a nossa quinta live. A live com o psicólogo Marcelino Silva. E ele está nos falando aqui sobre o poder do auto-perdão. E um dos pontos mais altos até aqui é que o auto-perdão, ele me liberta do meu cárcere. Quando eu não me perdoo, quando eu não me auto-perdoo, eu mesma me coloco dentro de um cárcere. Então, a prisão, ela me liberta, o auto-perdão, ela me liberta dessa prisão, né? E ele está falando aqui agora, interessante, que com relação ao nosso passado, a gente não pode fazer nada, a gente não pode ir lá atrás mudar. Com relação ao amanhã, ele nunca chega. Porque quando o amanhã chega, é hoje. A gente fica correndo atrás do amanhã. Amanhã eu resolvo, amanhã. Não, nós só temos o hoje para fazer todas as coisas, né? Isso. Então, eu estou percebendo que o meu som... Na verdade, Marcelino, ele está com um delay de som. Algumas pessoas estão com o som tudo bem para você e para mim. Não, o meu estão falando que está ruim. Gisele, para mim, o do Marcelino está nítido e o dela está baixo. Olha só. Vamos ver. E o outro aqui está falando que o meu tá bom e o seu não tá. Deixa eu trocar aqui para ver como é que fica.
Melhorou, Gisele? Meu som melhorou? Vai dar tudo certo, Marcelino. Vamos continuar um pouquinho para o pessoal perceber como é que está o som agora? Sim. Pronto. Então vamos lá. Entre o passado que eu não posso fazer nada, o amanhã que nunca chega e o hoje que é o que eu realmente tenho, o que fazer então? Vamos nos inclinar ao auto-perdão. Porque até agora o que eu entendi é que o auto-perdão ele me deixa leve. Ora, se o auto-perdão me deixa leve e eu tenho essa informação, gente... Exatamente. O auto-perdão é uma coisa tão... E nós precisamos entender que se perdoar é algo muito forte. Porque o que é a mente humana, quando Deus desconectou com o homem, houve desconexão, o vazio, porque Deus não estava mais, o vazio no homem. Esse vazio gera um monte de situações. O vazio, insegurança, da própria intelectualidade, da pessoa ser capaz, da pessoa ser alguém que essa inteligência. O homem parou de depender. Esse é o problema maior porque quando nós estamos conectados com Deus, nós todos os dias estamos com Ele. Então, quando eu não perdoo mesmo, quem me acusa? Às vezes a pessoa pela qual eu estou nutrindo algum ressentimento que ela fez comigo, fica tranquila. Quem está sofrendo sou eu. Então, como é que a gente vai fazer? Marcelino, deixa eu pedir uma coisa para você. Desconecta do teu aparelho celular e coloca novamente que está dando microfonia para mim e o som teu não tá ruim. Ou não tá bom, tá ruim o pessoal que está me avisando. Bom, eu vou dar uma recapitulada enquanto você faz isso, tá certo? O nosso psicólogo aqui começou falando sobre o poder do auto-perdão e a primeira frase dele foi muito interessante, gente. Anota aí, essa eu anotei, tá? Auto-perdão é a liberdade de toda prisão. Quando eu me auto-perdoo, então eu me liberto das prisões que eu mesma me coloco. Então esse é um dos pontos mais interessantes nessa live, porque auto-perdão, a gente sempre pensa no perdão como que perdoar o outro, mas o auto-perdão, ele liberta você mesmo, não é o outro, é a você, né? E uma outra coisa muito boa é que ele falou que todos nós temos uma história. E essa história é carregada de muitos itens e de muitas coisas, né? Que o auto-perdão não é uma coisa simples, mas eu preciso olhar para o perdão daquele que me ensinou todas as coisas, que é o perdão do Senhor Jesus. Ele diz que a palavra perdão é difícil de explicar. E o auto-perdão, então, com essa carga toda, com essa energia toda, com esse HD aí, cheio de informações, né, do passado, de coisas futuras da ansiedade do futuro, né, da depressão do passado. E aí ele mostra agora que nós só temos o hoje para resolver todas as coisas. E aí ele fez uma pergunta: até quando eu vou ter chance de me auto-perdoar, perdoando os outros, né? Então, essa fica uma reflexão para nós. Consertou aí, Marcelino? Tá saindo com cuidado ainda. É mesmo? Mas vamos continuar que tá bom demais aqui. Então, mas vamos... O que acontece eu trabalhei, terminei, era
8, 7, terminei no perfeito. Falei o dia inteiro. Quando a gente quer falar a coisa de salto alto, a interferência atrapalhar. É verdade, é verdade. Mas nós vamos continuar. Vamos continuar. Infelizmente o pessoal vai ter que fazer um entende. Vai ter que fazer esforço. Mas vamos lá. Porque se eu tirar o meu som, fala mais perto do celular, será que melhora? Vamos tentar? Vamos. Vamos tentar. Vocês estão... Tá ouvindo? Não. Tá cortando mesmo, um pouquinho. É meu celular. Deve ser alguma coisa aí, alguma interferência também, porque no início estava tudo bem. A tua voz... Mas é como você falou. Tá? Tá, tô te ouvindo perfeitamente. E tô vendo um comentário. Deixa eu fazer uma coisa. Gente, agora a gente está com um pouquinho de um probleminha com o delay do som. Como é, Marcelino? Agora melhorou? Olha, melhorou. Oh. Melhorou. Deixa eu ver. Bom, voltou. Voltar. Tá certo? Ó, Senhor Jesus. Auto-perdão não é um assunto fácil, né, Marcelino? Mas nós vamos concluir aí o que você estava falando sobre o hoje, né? Sobre o presente, sobre não ficar preso no passado que eu não posso fazer nada, nem acelerado demais num futuro, numa manhã que nunca chega. Sim. Mas para a gente centrar no hoje. Acho isso muito interessante, porque essas questões de perdoar, de auto-perdão, a gente sempre quer deixar para amanhã, né? Como se amanhã como se eu tivesse um tempo, que eu controlasse um tempo, e não é bem assim, na verdade? Verdade. Não é bem assim. Nossa, como é que o som tá horrível. Eu estou percebendo aqui, tá vendo, de qualquer jeito que eu falo, o som tá muito ruim. Esse microfone, ele tá mais próximo de você? Não, tá próximo. Põe aqui, ó. Coloca aqui, ó. Tá bem próximo. Tá bem próximo, Bom, não estava assim desde o início, gente. Mas nós vamos concluir assim mesmo, tá bom? Vamos até meia-noite. Aí o som vai ficar bom já, quer ver? Senhor Jesus. Nos perdoe. Isso não estava dentro do que a gente queria mostrar para vocês. Mas é para a gente ver também a importância, né, que a gente precisa dar a todo tempo nas coisas que a gente valoriza, né? Essa live é uma live que a gente dá muito valor por causa do grande conteúdo e da grande eficácia que faz dentro de nós palavras como essa de auto-perdão. Não é à toa que a gente está tendo tantos motivos aqui de interrupção, né? Mas deixa eu fazer uma coisa aqui muito legal, que no início você falou que a mente mente, e essa mente ela é nosso maior inimigo. Continua nosso maior inimigo nesse momento, né, Marcelino? Ela sempre vai ser nosso maior inimigo, até que nós assumamos da nossa história. Nossa! Por quê? Porque a mente é a parte líder da nossa alma. Sim. E aí, o que acontece? Acontece que, como líder da alma, ela vai apresentar para nós tudo que é negativo. E deixar de lado
todo mundo que está nos acompanhando junto com a gente pode. Na verdade, a própria reputação que as pessoas têm ultimamente é o que causa na pessoa. Às vezes a pessoa vive a vida inteira aprisionada dentro de medo, dentro de uma insegurança, dentro de uma situação que pode estar livre, mas ela vive desse jeito, aprisionada. Então, a questão de nós estarmos livres, nós pensarmos no hoje, porque o que eu vou fazer com o ontem e o amanhã? Eu não sei se vai ter um amanhã. E o amanhã nunca vai chegar, vai ficar para outro dia. Agora, hoje é um presente, porque é um presente de Deus para nós. E como presente, nós não podemos viver aprisionados, nós vivermos acusando cada um de nós, mas nós precisamos entender que nossa mente ela não pode nos comandar sem nós gestores da nossa vida. A nossa mente não é a nossa pessoa, ela faz parte da nossa pessoa. Então, o pensamento de uma pessoa não pode ser maior do que a pessoa que pensa. Entendeu? Então, isso é muito grande. O meu pensamento é a pessoa. E é o que a mente. Por isso que a pessoa tem perdão, na falta de perdoar a si mesmo, e vive a vida inteira esperando que outros façam o que a pessoa precisa fazer por si mesma. Isso é fundamental. Por que nós vivemos angustiados com esse problema? Porque nós não olhamos para nós esperamos que outros amem, sendo que nós mesmos não nos amamos. Então, quando eu me amo, eu vou passar por aquilo que é contrário a mim, sem precisar ferir ninguém. Passar por cima é dentro de mim mesmo, porque o problema da prisão não é fora. Uma pessoa aprisionada, ela pode pensar, se eu mudasse de cidade, ia melhorar. Pois é, melhora. Melhora se eu mudar de cidade, se eu mudar de ambiente. Se mudar de país. Você precisa mudar quem está na direção da mente. Se a mente você, é que isso está se mudando. Nós precisamos dirigir a nossa história. Então, aí muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, porque aí eu consigo esclarecer, eu consigo esclarecer para mim mesmo, na verdade, eu não posso estar aprisionado. Eu tenho que ter essa noção. Todos que estão nos acompanhando, com falha ou sem falha, e mais falha é a nossa mente. A nossa mente falha muito mais do que o som. Às vezes, você pode estar bem. Como você escuta a sua mente? Às vezes fica sem nenhum ruído, massacra para você, dentro de coisas que já aconteceu, que você já se perdoou, mas está massacrando porque você está pressionado. Então, nós precisamos tomar. E a decisão mais sábia que nós podemos ter, falar para nós mesmos: eu não quero mais ser aprisionado. Para mim, por favor, quem está ouvindo, que aqui para mim não dá por causa do celular, eu não quero mais viver aprisionado. Foi isso que o nosso psicólogo falou. Marcelino, amei a live de hoje. Que bom estar com você aqui. E que pena que esse áudio ficou ruim bem no finalzinho, quando você falou um pouco mais sobre a mente. Por favor, em um outro momento a gente vai repetir. Gente, muito obrigada. E eu gostaria muito que você deixasse, então, aí as suas considerações finais
nessa live e onde as pessoas podem te achar, porque tem gente perguntando aqui, onde que eu acho esse psicólogo? Eu faço no WhatsApp 17 99181 4879. Aí você pode ir para que as pessoas possam comentar. E eu quero pedir perdão para você, porque é uma live tão... Eu gosto tanto desse tipo de assunto, porque eu sei, no meu dia a dia, quantas pessoas que estavam aprisionadas e se viram fora, longe da prisão, escaparam da prisão. Então, o que eu quero dizer, vocês precisam me perdoar, né? Porque eu não estou conseguindo me perdoar por causa da infecção. É o auto-perdão, eu não consigo me perdoar. Olha que contradição. Não, a gente entende. A live no começo não estava com esse probleminha. Deve ser um problema técnico no seu celular, alguma coisa assim, alguma coisa de internet. Mas você tem todo o nosso carinho, gratidão, muita gratidão por todos os seus conhecimentos, por seu tempo de qualidade que o Senhor ofertou aqui para cada um de nós. Nós aprendemos muito sobre o auto-perdão hoje. E auto-perdão é uma coisa que a gente precisa exercitar diariamente, sabe? Não deixar a coisa acumulada no ontem, não deixar só para, eu vou perdoar amanhã, mas eu amei essa expressão que eu tenho o hoje. Até quando? Até quando eu vou esperar para perdoar? Esse tempo de perdão é o hoje, que é esse presente de Deus que eu tenho, né? Que é o hoje. Celino, muito obrigada. Nós fomos muito abençoadas e tivemos muitos conhecimentos aqui a respeito desse tema tão importante, que é o poder do auto-perdão. Essa foi a nossa jornada do autocuidado. Como eu já falei antes, nós temos 5 lives disponíveis na nossa timeline. Vocês dão uma passadinha por lá. São temas sobre o corpo, porque a jornada do autocuidado ela tem um tripé, que é o equilíbrio corporal, emocional e espiritual, né? Essa live é a live com o nosso psicólogo, que está sempre junto conosco, que nos tem orientado para fazer essas jornadas que a gente está fazendo juntos aqui hoje. E fica o meu agradecimento e a minha gratidão eterna. Gente, tira uma foto aí. Cadê a Suane? Tu tá aí ainda? Tira uma foto nossa. Aquele sorriso. Inclusive, Ben, pode falar para todas as pessoas que ficaram com dúvida sobre aquele documento, para entrar em contato comigo, fazer um áudio. Pronto, perfeito. Vou colocar isso no feed. Gente, muito obrigada. Boa noite, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.